Salve amigos, ligados no canal Abeco Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar a oficial Isabel King Jack, capitã de mar e guerra da Marinha do Brasil, do DHN, da Diretoria Nacional de Hidrografia e Navegação. Então se ligue no canal, fique com a gente, deixe um like, comente e compartilhe. Salve amigos ligados no canal Abeco Consciência, estamos de volta, hoje com a oficial Isabel King Jack, capitã de mar e guerra da Marinha do Brasil. Tudo bem, Isabel? Oi, bom dia, né? Não sei se vai ser divulgado de dia ou à tarde, mas um prazer estar aqui participando desse programa, né, e dessa iniciativa tão válida, tão interessante da Abeco, né, a Abeco Consciência. É um modo da gente se conhecer, mesmo que seja virtualmente, mas não deixa de ser face a face, né? Então, muito obrigada pelo convite. É sempre bom poder falar do trabalho da gente, falar dos estudos que são feitos e do quanto isso é importante para o país e para a sociedade brasileira. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Isabel, aqui a Abeco, né, e o programa Abeco Consciência. O programa é transmitido no YouTube gratuitamente, todas as terças e sextas, a partir das 19 horas. Então, para aqueles que nos acompanham aí, já deixo até o agradecimento. Muito obrigado por acompanhar, comentar, compartilhar os vídeos, para que a gente consiga atingir mais pessoas. Isabel, iniciando o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira. Ok, eu sou gaúcha, nasci no sul do Rio Grande do Sul, mas fiz toda a minha formação, escola, universidade, no Rio Grande do Sul. Eu sou formada em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e me formei em janeiro de 90. E logo após que eu me formei, eu prestei concurso para entrar como oficial da Marinha, né? E aí comecei como geóloga. E aí comecei minha atividade profissional, então. Eu não posso dizer que eu sempre sonhei em ser geóloga, né? Até porque geologia, naquela época e ainda hoje um pouco, às vezes não é uma profissão tão divulgada assim, né? Como a gente sabe que outras são bem mais famosas, vamos dizer, né? Mas eu tenho um tio que, na verdade, ele é oceanógrafo, formado na FURG, né, na Fundação Universidade do Rio Grande, e eu lembro, criança ainda, ele tinha coleções de crustáceos, essas coisas que o pessoal da oceanografia biológica, né, que tanto gosta. E aí eu gostava muito daquilo, achava muito interessante esse trabalho de pesquisa, né? E só que como era longe, era em Rio Grande, eu morava em Porto Alegre, acabou que eu comecei a conhecer também o que era geologia e resolvi então entrar para a geologia. Então, na URGS sempre foi um curso mais voltado para a geologia terrestre, né? Muita parte de geoquímica, muita parte de petrografia, mas embora exista lá, né, o CECO, Centro de Estudos Costeiros e Oceânicos, mas hoje eu não sei como é que está, mas na época da minha graduação era mais voltado para pós-graduação, né? Então, realmente, durante a graduação eu não tinha tanto contato com geologia marinha. Mas depois, então, como eu falei, entrando para a Marinha, entrei em novembro para a Marinha, eu me voltei totalmente para a geologia marinha. Quando eu entrei para a Marinha, então, ocorreu teve esse concurso, e, curiosamente, foram 10 vagas
e até um pouco diferente do que geralmente acontece, e era outra época, eram 10 vagas só para mulheres geólogas, que também não era uma coisa tão comum nas formações acadêmicas de geologia, né? A grande maioria eram homens, né? Então, abriu esse concurso para o Brasil, como são os concursos públicos, né? E por que era só mulheres? Porque naquela época a Marinha, os corpos e quadros da Marinha era dividido em femininos e masculinos, mais ou menos isso, né? Então, eu entrei para o corpo feminino de oficiais da Marinha, que chamava à época. Hoje em dia já a estrutura é totalmente diferente, não é mais essa composição, né? Entre homens, mulheres, tudo. O concurso é único, né? Mas então é isso, eu entrei para a Marinha em 90 e aí sim eu comecei a trabalhar e a conhecer mais profundamente o que é geologia marinha. Aí depois disso, na Marinha já, a Marinha estava abrindo concurso para geólogos porque alguns motivos aí. Um deles começou a ser desenvolvido o grande projeto que ainda é desenvolvido, no qual eu ainda trabalho, que é o levantamento da plataforma continental brasileira, né? Então, em função da Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar, cada país tem o direito de propor uma ampliação do que a Convenção define como plataforma continental. Então, a Marinha é o braço executivo a DHN, na verdade, Diretoria de Hidrografia e Navegação, é o braço executivo desse projeto. Havia essa necessidade para que tivesse geólogos trabalhando nesse projeto, e havia também um projeto que estava começando à época, que é para apoio à Marinha mesmo. Então, era mais voltado à questão de gravimetria e um pouco de magnetometria. A gravimetria, principalmente em função da navegação inercial de marinhos, né? Então, existiam essas duas necessidades, né, para o LEPLAC, para a gravimetria e magnetometria, e também a necessidade de geólogos, porque na DHN existe um curso de formação de oficiais em hidrografia, onde a geologia marinha também é uma vertente importante. Depois eu acho que eu vou falar um pouquinho disso também. E a DHN também é responsável pelo Banco Nacional de Dados Oceanográficos. É um grande banco de dados onde existem diversas informações relacionadas ao mar, né, meteorológicas, oceanográficas e geológicas, principalmente amostras do fundo marinho. Então, também para trabalhar nesse banco de dados com a parte de geologia, hoje em dia também dados de sísmica, dados de sísmica multicanal, monocanal, sub-bottom profile. Então, todos esses dados oceanográficos também havia necessidade de ter geólogos no corpo, né, da organização. Então, acho que o meu trabalho começou aí, né? Bom, aí depois, tendo entrado para a DHN com esse leque de trabalhos a serem feitos, né, coisas que poderiam ser desenvolvidas, eu cursei algumas cadeiras do curso de hidrografia que a DHN propõe, né? Mas talvez, eu não sei, Ricardo, eu acho que, eu estou falando aqui em DHN, acho que talvez fosse interessante, tem um filmezinho promocional da DHN, que está no site da DHN, e eu acho que, como eu trabalhei na minha vida profissional e ainda trabalho lá, eu vou falar muito sobre a Diretoria de Hidrografia e Navegação, eu acho que talvez fosse interessante mostrar, até para dar ideia para quem, com certeza muitos conhecem, né, porque o pessoal que trabalha no mar, com o mar e com a ciência do mar, quase sempre sabe o que é a DHN, mas acho interessante mostrar para quem não conhece, então, o que é a DHN. Então tá, Isabel, vamos colocar esse vídeo aqui para a gente continuar depois o nosso bate-papo.
hidrografia, ao proporcionar um conhecimento detalhado do leito marinho, contribui para o uso adequado, seguro, profícuo e sustentável dos mares e águas interiores. Essa atividade assume importância ainda maior no Brasil, detentor de uma área marítima com mais de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, a nossa Amazônia Azul. Esse patrimônio nacional concentra 95% do comércio exterior e 85% da produção de petróleo do país. Além disso, somos herdeiros de uma das mais ricas tradições marinheiras do mundo. Diversas áreas de conhecimento compõem a atividade hidrográfica em seu sentido mais amplo: cartografia náutica, geologia e geofísica marinha, meteorologia marinha, navegação, oceanografia e auxílios à navegação, além da hidrografia propriamente dita. Essas ciências do mar trabalham em conjunto com o levantamento e análise de dados, a partir dos quais são produzidas informações ambientais em apoio à aplicação do poder naval, à segurança da navegação e à execução de projetos de pesquisa. Os dados são coletados pelos navios hidroceanográficos, nos quais embarcam especialistas das principais instituições de ensino e pesquisa do país. Esses dados dão origem a produtos e serviços variados que beneficiam setores como transporte, agricultura, meio ambiente, defesa civil, indústria do petróleo e a sociedade em geral. Entre eles estão cartas náuticas e outras publicações para orientar os navegantes, previsões meteorológicas, avisos de mau tempo e de ressaca e sondagens do relevo do fundo do mar, que ajudam, por exemplo, a definir as dimensões dos navios que podem entrar em uma área portuária. Quanto à segurança da navegação, a atividade hidrográfica inclui também o controle e a operação de auxílios à navegação, como os tradicionais faróis, as boias e as novas tecnologias em sinais eletrônicos. Esses recursos guiam os navegantes e monitoram o tráfego de embarcações, permitindo a identificação de incidentes que possam gerar riscos para as tripulações e para o meio ambiente. É nesse âmbito que atua a Diretoria de Hidrografia e Navegação, DHN, uma das organizações militares da Marinha do Brasil, subordinada à Diretoria-Geral de Navegação. Por meio da DHN, a Marinha representa o Brasil em diversos organismos internacionais relacionados à gestão dos oceanos. Além disso, participa de programas nacionais e internacionais de coleta e disseminação de dados, em estreita parceria com a comunidade científica. A DHN dá suporte ainda ao Programa Antártico Brasileiro, enviando ao continente gelado, anualmente, 2 de seus navios, que servem como plataformas para a realização de pesquisas e apoio à reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz. A Operação Antártica é uma das mais complexas e extensas operações da Marinha do Brasil. A Antártica é o principal regulador térmico do planeta, influenciando o clima e as condições de vida na Terra. Restará sempre muito o que fazer. Esse é o lema da hidrografia, que norteia a DHN, o Serviço Hidrográfico Brasileiro, na execução de suas atividades, a fim de assegurar o uso eficiente e sustentável dos mares e águas interiores. Muito bem, muito bom o vídeo. Como você falou, né, ele está disponível na página da DHN, então, para quem quiser conhecer, recomendo. Vou colocar nas descrições do vídeo aqui também o link da DHN, bem como as informações sobre a Oficial Isabel. Então, vai estar tudo na descrição do vídeo, incluindo o link para o currículo Lattes. Facilmente vocês conseguem localizá-la e localizar essas informações aí pela internet.
Isabel, antes da gente evoluir um pouco nesse bate-papo, e com aquela ideia da curadoria da memória científica, quem foram algumas pessoas, professores, pesquisadores, colegas, que influenciaram sua carreira positivamente? Então, como eu comentei, na época da faculdade, claro, vários professores passam e marcam a gente, né? Mas, assim, no desenvolvimento do profissional meu, como eu voltei para a parte da geologia marinha, as minhas referências hoje, eu vou dizer, são muito mais do começo do curso de especialização que eu fiz. Então, depois que eu entrei para a Marinha, no antigo Lagemar, que era o Laboratório de Geologia Marinha vinculado à Universidade Federal Fluminense. Então, acho que com uns 2 ou 3 anos já na Marinha, a Marinha me indicou para fazer especialização em Geologia e Geofísica Marinha, na UF, em Niterói, um curso de 6 meses. E lá, então, eu comecei a ter contato com diversos professores, ícones da geologia marinha, alguns falecidos, a maioria já aposentado, mas, assim, alguns, inclusive, ainda estão trabalhando na área. Eu posso falar aqui alguns, né? O professor Jorge Palma, que foi meu orientador de mestrado, me deu sempre muita orientação, já faleceu, infelizmente. E aí temos vários nomes, outros, né? O professor Ini, que está ainda ajudando em várias, ainda está aí batalhando, né? Um pouco mais canso, mas continua. Marcos Aini, o professor Roberto Figueiredo, que é mentor agora no doutorado, também já tem bastante tempo aí de geologia marinha. E aí alguns professores, a professora Isa, todo o pessoal do Lagemar, né? Hoje em dia o professor Cleverson. Então, são profissionais da geologia marinha, ou geofísica marinha, que são grandes orientadores e sempre muito atualizados, então, com todos os temas relacionados à geologia e geofísica marinha. Além desses, como eu comecei a mostrar um pouco, a minha carreira também, além da geologia, especificamente geologia marinha, eu trabalhei muito com hidrografia, né? Então, porque logo que eu entrei na DHN, eu fiz também um curso de hidrografia e sou hidrógrafa honorária, vamos dizer, né? Como um reconhecimento da DHN, né? E como oficiais hidrógrafos, então, também tem vários oficiais da Marinha que mostraram o caminho e que servem e serviram de inspiração, né, para todo um desenvolvimento profissional. Então, acho que bom, além disso, aí depois ainda tive contato com outros profissionais, alguns da Petrobras, algumas outras universidades, pelo programa LEPLAC, que é um fórum onde tem a colaboração da Petrobras e de várias universidades aqui do Brasil, então com professores e profissionais muito valiosos aí nos seus conhecimentos. Ah, joia. E, Isabel, hoje em dia, quais são as suas principais áreas de atuação? Bom, então, depois de um tempo, né, como eu falei, eu me voltei para a hidrografia, fiquei bastante tempo trabalhando na hidrografia exatamente, mas sempre como geóloga, e como um dos motivos de eu ter sido, de ter me incorporado à Marinha foi o LEPLAC, né, que é o levantamento da plataforma continental. Então, esse é o grande projeto. Esse a gente vai comentar mais esse é o grande projeto. Tá, então, esse é o grande projeto que eu trabalho, né, praticamente desde 92, 93, ou seja, quase 30 anos trabalhando nesse projeto, né? Então, eu diria que grande parte do que eu fiz e do que eu faço está relacionado ao LEPLAC, embora eu tenha ficado também, talvez, aí uns 10, 15 anos trabalhando mais no dia a dia com a hidrografia, né? E o LEPLAC era
um segundo chapéu. Hoje em dia, já de um tempo para cá, não. Eu sou totalmente exclusiva à dedicação ao LEPLAC. Mas na época que eu desenvolvi muita coisa, eu comecei quando também quando instalou o Ecobat, que foi um avanço. Isabel, desculpa, pode voltar um pouquinho? Pode voltar um pouquinho, que cortou para mim aqui a transmissão. Quando tá. você... Eu acho interessante, nesse tempo que eu trabalhei muito com a hidrografia, acho interessante ressaltar que a DHN, poderia dizer, final dos anos 90, começou a instalar nos seus navios o ecobatímetro multifeixe, que é diferente do que foi feito até então. O ecobatímetro multifeixe permite a varredura do fundo marinho de uma forma mais eficiente, mais precisa e até mais rápida em algumas situações, porque ao invés da profundidade estar sendo medida apenas num ponto abaixo da quilha do navio, é feito como uma varredura do fundo marinho. Mas isso foi um avanço tecnológico bastante significativo no de dados e de produção de dados. E, à época, como eu estava no setor que trabalhava com esse tipo de dado batimétrico, eu fui uma das ciais que foi indicada para começar esse processo na DHN. Alguns colegas, né? Então, nós começamos a nos dedicar ao estudo de como se adquiria dado multifeixe e como se processa dado multifeixe, que é uma metodologia diferente do que era utilizado até então com o ecobatímetro monofeixe. Então, com isso, eu abri o meu leque, né, profissional muito, porque eu tive acesso e tive contato com essa nova tecnologia. A gente fez diversos cursos, então foi um grande upgrade assim, que eu dei no meu conhecimento em termos de dados, né, a possibilidade de ter trabalhado com dado multifeixe, que, como no filmezinho até mostra algumas imagens, é quando o navio vai fazendo o levantamento, né, vai fazendo a sondagem e vai aparecendo embaixo do navio aquela morfologia, quase que uma fotografia do fundo em termos batimétricos, né? Então, na verdade, é construído ali um modelo digital do terreno, onde a gente tem a cobertura quase total do canal, do trecho que está sendo plantado, né? Então, em termos de geologia marinha, em termos de geomorfologia, né, é um presente, né? É uma oportunidade. A gente ter esse equipamento e poder usar esse dado enriquece assim incomparavelmente o acervo conhecimento, acervo de dados da morfologia. Sem dúvida, essas novas tecnologias associadas, né, aos equipamentos, a desenvolvimento desses equipamentos tem ajudado muito a mapear e conhecer melhor o fundo marinho, né, que é uma das grandes questões hoje em termos científicos, tecnológicos, importância para recursos minerais, a demarcação de áreas, de habitats, né, enfim, tem muito assunto relacionado ao conhecimento do fundo marinho. Isabel, antes de entrarmos propriamente aí no LEPLAC, enfim, eu queria fazer duas perguntas para você. A primeira é as mulheres na Marinha, e a segunda é que você fale resumidamente um pouco sobre a Diretoria de Hidrografia e Navegação e o Centro Hidrográfico da Marinha, né? Então, a DHN e a CHN, né? Como mulheres na Marinha, né? Você já é uma capitã de mar e guerra, então essa é uma posição oficial que você está nos topos, né, da carreira,
ainda tem um pouco mais, né, que pode chegar. Então, como que você vê rapidamente, assim, quem sabe, talvez desde a sua entrada até hoje, e no contexto da DHN e CHN? A Marinha, eu não vou agora te dar 100% de certeza, mas, se eu não me engano, o primeiro ingresso de mulheres na Marinha foi em 80, 81, bem no início dos anos 80. Houve foi motivo do almirante Maximiliano. Então, houve esse primeiro ingresso no início dos anos 80. Algumas colegas eu tive que entraram nessa época, e principalmente meteorologistas, porque a DHN é a responsável pela meteorologia marinha, né, pelo Serviço de Previsão Meteorológica e de Aviso de Mau Tempo na área marinha de sua responsabilidade. Então, há muito tempo já a DHN já tem esse serviço de meteorologia. As primeiras mulheres, então, que entraram na DHN foram meteorologistas e, acho que não, talvez na primeira turma, mas logo em seguida, engenheiras cartógrafas também. Então, porque a DHN, como dá para ver no filme, ela tem também essa responsabilidade, é o Serviço Hidrográfico Brasileiro, né? Então, a produção da cartografia náutica é toda feita na DHN, produção oficial da cartografia náutica oficial brasileira. Então, aí, quando eu e a minha turma chegamos na DHN, na minha turma que entrou na Marinha, da parte da DHN era geólogas, oceanógrafas, meteorologistas, tinha assistente social e estatísticas. Então, essas 5 profissões, vamos dizer, nós temos um grupo grande, porque, como eu falei, um concurso feito para o corpo feminino de oficiais. Então, isso depois mudou. Hoje em dia não existe mais esse corpo feminino de oficiais. Hoje em dia, cada profissão existe o quadro técnico, que é onde essas profissões todas hoje são incluídas, e aí não existe essa diferenciação se é homem ou se é mulher. As oportunidades de carreira são as mesmas, e aí a carreira ocorre como para qualquer, com igualdades total, independente de ser homem ou mulher. Então, quanto à questão de ser mulher na Marinha, hoje em dia, claro, tudo é muito diferente, né? Mesmo quando eu entrei há 30 anos atrás, eu não poderia dizer que havia, não posso dizer que houve qualquer tipo de diferenciação, a não ser só essa questão de ser do corpo feminino, né? Mas a Marinha sempre tratou e acolheu muito bem as mulheres. E a questão, por exemplo, uma coisa que era um pouco diferenciada, talvez, o embarque, né? Como é que era o embarque, por exemplo? Era um pouco mais complicado, realmente, porque a naval até já, mas não admitia. Então, o embarque em navios cinza, que nem a gente chama, os navios da esquadra, às vezes era um pouco mais difícil. Mas a DHN tinha uma característica diferente, por ser navio de pesquisa. Então, muito antes da Marinha admitir mulheres, os navios da DHN já admitiam mulheres como pesquisadoras, né? Então, o Almirante Saldanha, um navio tão tradicional, inclusive é o símbolo do PGGN, né? O íconezinho do PGGN é o Almirante Saldanha. Não sei se desde o início, mas foi muito tradicional o embarque de mulheres no Saldanha. Oceanógrafas, meteorologistas, geólogas. E, além do Saldanha, depois, os outros navios também já eram preparados para o embarque feminino, né? Então, por isso eu digo, eu nunca percebi, nunca senti nenhum tipo de diferenciação por ser mulher na Marinha e na DHN, né? Então, isso eu acho legal de dizer, assim, né? No momento que a gente sabe que as mulheres estão cada vez procurando e buscando e tendo direito ao seu espaço, né, o empoderamento feminino, né,
Mas eu, na minha carreira, eu posso dizer que eu sempre fui muito feliz quanto a essa questão, inclusive assumindo postos, né, assumindo chefias de encarregados de divisão, encarregados de seção, em exatamente mesmo igualdade com os meus colegas, né? Então, acho legal dizer isso. Quanto à DHN, é isso que o filme mostrou, né? A DHN, por um bom tempo, era uma instituição única, diretoria de hidrografia e navegação. Depois, acho que foi no início dos anos... no final dos anos 90, houve uma reestruturação, e aí foram criadas algumas organizações que são subordinadas à DHN. Então, hoje em dia, a DHN é mais como uma instituição, uma organização normativa para as atividades, né? Então, embora várias representações internacionais que a DHN tem, como foi mostrado no filme, sejam diretamente ligadas à DHN, existem 4 organismos subordinados. Um deles é o Centro de Hidrografia da Marinha, que é o órgão que ficou responsável, então, pela atividade mais técnica da DHN, que é cartografia náutica, meteorologia, oceanografia e a geologia um pouco dentro da cartografia náutica, e a segurança da navegação, que é a divulgação dos perigos de navegação e dos avisos de mau tempo. Então, é isso. O Centro de Hidrografia da Marinha é o centro mais técnico da DHN, né? Enquanto a DHN, como instituição, é mais hoje uma instituição normativa e gerencial de toda a atividade hidrográfica no Brasil. Bacana, Isabel. E uma trajetória, uma carreira aí muito feliz, né? Então, a gente sabe que você também é condecorada por vários prêmios, né? Medalhas, enfim, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, reconhecimento a todo esse esforço que você dedicou ao serviço como oficial geóloga da Marinha, né? Então, muito gratificante. Então, vou te perguntar agora sobre o LEPLAC, que é o Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira. Para quem atua na área de oceanografia ou, enfim, na área marinha, sabe da importância do LEPLAC, né? E o Brasil, de uma maneira geral, já reconhece e divulga a importância da nossa Amazônia Azul, né? Uma área gigantesca. Então, você é uma das líderes aí do LEPLAC, como você mesmo colocou. Hoje em dia, já há algum tempo, algumas décadas talvez, é o carro-chefe da tua atuação. Então, o que é o LEPLAC? Quais foram os primeiros objetivos, né? E hoje em dia, quais são as perspectivas aí de ações? Bom, o LEPLAC foi um programa do governo federal que chama-se, né, Levantamento da Plataforma Continental. Mas isso é só a sigla, né? Então, o que é? É um levantamento das características morfológicas do fundo, das características geológicas, né, da camada sedimentar, porque nós precisamos de diversas informações de geologia marinha, de geofísica, para construir uma requisição, vamos dizer assim, a ser feita junto às Nações Unidas, de ampliação do que está chamado aí de plataforma continental. Não é a plataforma continental geológica que a gente está acostumado, os geólogos, a trabalhar, né, naquele esquema da fisiografia do fundo marinho, plataforma, talude, elevação, fundos marinhos. Alguns chamam plataforma continental jurídica. Tá? De onde que veio essa jurídica e de onde que veio essa plataforma continental, então? Bom, em 82,
fixada a Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar, que é uma convenção das Nações Unidas, aonde quem já assistiu a alguma apresentação que eu tenha feito, ou o pessoal que trabalha no LEPLAC, é uma convenção que engloba inúmeros artigos que procuram regular e regulamentar as atividades, a pesquisa nos oceanos, né? Então, ela abrange desde pesquisa científica, instalação de estruturas, direitos de navegação, responsabilidades ambientais. Então, é uma convenção, não é que ela seja grande, mas tem muito conteúdo. Uma das coisas que a convenção coloca e cria é a divisão do espaço marinho. Então, existe o mar territorial, existe a zona contígua, existe a zona econômica exclusiva, que a gente trabalha muito e conhece bem, que é a ZE, que são as 200 milhas, né? Então, por que essas 200 milhas são tão faladas e são importantes? Porque as 200 milhas, na verdade, é o limite da jurisdição brasileira, da jurisdição de cada país, tanto da coluna d'água, da massa d'água, quanto do fundo, né? Então, até as 200 milhas, os países têm o direito de regulamentar, de administrar, inclusive, e tem a responsabilidade de manter, em termos ambientais, todo o espaço, né? Tanto a coluna d'água, quanto o fundo e o subfundo. Além das 200 milhas, é o que vem em plataforma continental além das 200 milhas, que é o que o LEPLAC é responsável em definir, ou estabelecer, ou propor, então, essa área que vai além das 200 milhas. Só que, nesse contexto, o que vai além das 200 milhas, a gente só pode pensar em fundo e subfundo. A coluna d'água não é a soberania do país. A coluna d'água é considerada pela convenção alto mar, então, quando além das 200 milhas. Então, o que o LEPLAC faz? Ele mapeia, né, faz todo o mapeamento. Claro que a gente começa quase que ali na quebra da plataforma, mas se estende além das 200 milhas e vai, além do mapeamento morfológico, faz também uma aquisição de dados sísmicos para que possa, dos critérios da convenção é definir qual é a espessura do pacote sedimentar. Então, eu não vou entrar em detalhes, porque são coisas muito técnicas, mas só para dar uma ideia, então, por que a geologia marinha é tão importante, a geofísica é tão importante para o LEPLAC? Por causa dessa, além de a gente ter que estudar e justificar toda a evolução da margem continental, a história da criação da nossa margem brasileira, nesse trabalho que a gente apresenta às Nações Unidas, é importante também, é fundamental, o mapeamento, né, a morfologia do fundo, porque o talude e o pé do talude são dois critérios muito importantes na convenção, e além, então, do talude, do pé do talude, que vem aí da morfologia, a gente precisa da espessura sedimentar. Então, sísmica multicanal é utilizada para esse fim, né? Então, pode ver que a geologia está totalmente envolvida, e a geofísica marinha, né, nesse trabalho do LEPLAC. Então, o LEPLAC começou, então, em 87, o plano foi instituído, acho que foi em 87, mas logo em seguida começou o plano de aquisição de dados. Em 88, 89, 90, e foi indo. A primeira fase de aquisição de dados foi concluída no final dos anos 90, início dos anos 2000. Em 2004, então, o Brasil foi o segundo país, primeiro foi a Rússia, o Brasil, de todos os países do mundo, foi o segundo país que depositou nas Nações Unidas a sua proposta de extensão da plataforma continental além das 200 milhas. Essa proposta, então, existe um grupo de peritos nas Nações Unidas, formado por 21 peritos em hidrografia, geologia, oceanografia, principalmente
são as informações que analisam, então, os dados, os argumentos, as metodologias utilizadas pelos estados costeiros nessas missões. Em 2004, a sua submissão. Na época, como eu falei, foi o segundo país, então também era uma novidade, nem a comissão de limites tinha recém sido criada, né? Então tudo era muito novo nesse processo de análise e de extensão da plataforma continental. De 2004 a 2007, esse grupo de peritos avaliou a proposta brasileira e concluiu que do 100% do que foi proposto, né, como extensão da plataforma continental, que era, agora de cabeça, acho que era mais ou menos 900 mil quilômetros quadrados, além das 200 milhas, eles concordaram com mais ou menos 80% do que foi submetido, né, em termos de área. Só que o que eles comentaram é que alguns pontos, algumas áreas da submissão, eles consideravam que precisaria mais dados. Os dados apresentados eles não consideraram suficientes para suportar aquela submissão. Então, em 2007, foi decidido, em 2008, na verdade, foi decidido continuar o LEPLAC para que se adquirissem mais dados e voltasse, então, com uma submissão revisada. Então, em 2008, retomamos esse processo todo, novos dados foram adquiridos e, na verdade, estão sendo adquiridos até hoje em algumas regiões, porque, diferente da primeira submissão, foi decidido, como o Brasil é um país extenso, né, a margem brasileira, né, a margem continental é bastante extensa, com diferentes características. Nós temos margens divergentes, né, margens pouco transformantes, margens com grande sedimentação, margens com nenhuma sedimentação. Então, a gente decidiu dividir a submissão em 3 relatórios. Relatório na margem sul, um relatório na margem equatorial e um relatório na margem, a gente chama oriental meridional, que é leste e pega um pedacinho ali do platô de São Paulo e da elevação do Rio Grande. Então, a primeira região que foi reestudada e reenviada para as Nações Unidas foi a região sul, que é a menor, foi até uma decisão de se enviar até para retomar o processo, né, ver como é que o processo agora seria transcorrido, uma vez que vários outros países, depois do Brasil, já depositaram, já haviam sido analisados. Então, em 2015, foi entregue um relatório de revisão da margem sul, né, da proposta brasileira, agora, então, em relação só à região sul brasileira. Depois do sul, foi entregue o da margem equatorial e por último, foi entregue o da margem oriental meridional, que abrange a elevação do Rio Grande, que, à época da primeira submissão, em 2004, a gente não tinha o conhecimento que se tem hoje sobre as características geológicas e geofísicas da elevação, o que, na época, não permitiu que a gente incluísse, e nem tínhamos ainda dados lá na elevação para que ela pudesse ser incluída. Hoje, a elevação do Rio Grande está sendo pleiteada como parte da nossa Amazônia Azul, é isso? Exatamente. A gente, junto com a CPRM, e não no LEPLAC, também no LEPLAC, mas não só no LEPLAC, a CPRM já vinha estudando a elevação há também algum tempo, então, em conjunto aí também com várias universidades que hoje, em parceria às vezes com projetos internacionais. Então, a gente hoje tem um volume de dados bastante significativo, também na elevação, o que permitiu, então, que ela fosse incluída. E por quê? Porque, de acordo com os critérios da Convenção, ela se enquadra como uma possível região para extensão da plataforma continental. Bom, então, como eu tinha falado, era 900 mil quilômetros quadrados em 2004, quando foi feita a primeira submissão,
E agora a gente concluiu, eu acho que agora em 2018, se eu não me engano, a gente entregou então a última das 3 submissões às Nações Unidas, o que hoje dá um valor de Amazônia Azul não, de plataforma além das 200 milhas, de 1.500.000 metros quadrados. E a Amazônia Azul, que é toda a área sob jurisdição brasileira, não, como eu falei antes, não que seja coluna d'água e fundo, mas com algum nível de jurisdição, é a nossa Amazônia Azul, né, que pega, então, mar territorial, zona contígua, 200 milhas e plataforma além das 200 milhas. Então, a Amazônia Azul hoje, em termos de área, são 5.500.000 e alguma coisa quilômetros quadrados, né? E Amazônia Azul, né? Porque o que é a Amazônia Azul? Foi um nome que a Marinha criou. Na época, o comandante da Marinha era o ministro da Marinha, se eu não me engano ainda, Guimarães Carvalho. Ele cunhou esse termo, né, para fazer uma comparação ou para mostrar a importância de uma Amazônia que não é a verde, né? Então, porque a Amazônia verde, né, a nossa Amazônia tradicional, ela é muito bem conhecida, muito valorizada, né, e totalmente merecedora de todos os cuidados que a gente precisa ter, mas a gente tem também, então, essa Amazônia Azul, que em termos de área, agora, com a elevação do Rio Grande, até ficou maior do que a Amazônia Verde, a área brasileira da Amazônia, né? Então, acho que o Leplac é isso, acho que, bom, não, peraí, então, concluindo um pouco, a gente já tem, então, a resposta da Comissão de Limites quanto a essa área região sul, que primeiro a ser submetida. Então, a Comissão de Limites concordou totalmente com tudo que foi apresentado, com todos os dados, com todas as metodologias apresentadas, e a gente já recebeu, então, as recomendações favoráveis quanto ao pleito em relação à região sul. Aí veio a pandemia, aí essa análise é feita em Nova York, por esse grupo de peritos que 3 vezes por ano se reúnem para analisar submissões de todos os países do mundo, né, ou dos que submeteram. Ou seja, é um volume bastante grande de trabalho para eles também. E aí veio a pandemia, ninguém mais viajou. Por questões confidenciais, foi decidido que os dados não seriam retirados de Nova York, né, o trabalho teria que ser feito presencialmente lá. Então, pode ver que parou, né? Então, agora, quarta-feira, antes de ontem, foi retomada a reunião em Nova York. Então, agora a gente vai começar a análise da margem, eles vão começar a retomar aí a análise da margem equatorial. Quando acabar essa análise da equatorial, é que vai passar para a margem oriental, né? Mas, enquanto isso, embora a gente já tenha apresentado e depositado lá os 3 relatórios, a gente ainda pode adquirir dados e adicionar ao que já está lá. Então, a gente continua trabalhando nisso, né? O Vital de Oliveira, em algumas situações, continua adquirindo dados, o Cruzeiro do Sul também. Então, a gente continua trabalhando para cobrir ainda uma outra região que ainda precisa de mais dados. Esse não é o lema da DHN, né? Sempre tem muito o que fazer. Exatamente. Exatamente. Nesse ambiente marinho que é tão familiar para nós, né? Mais do que o verde, né? Mas sempre ainda há muito o que fazer. Isabel, vocês também fazem parte de um comitê de ligação e acompanhamento Angola-Brasil. Eu acredito que seja algo relacionado à extensão da plataforma de Angola e o Brasil presta uma assessoria. Como que funciona essa cooperação bilateral com outro país, no caso Angola? O Brasil, como foi o segundo país a submeter a sua proposta, saiu na frente nesse sentido, né? Então, não só Angola, começou com a Namíbia. A
Namíbia, veio ao Brasil, a gente teve isso, eu falo a gente, mas na verdade são os Ministérios das Relações Exteriores que começam todo esse entrosamento, né? E a Marinha já tinha com a Namíbia um acordo, uma cooperação para a construção de navios e para diversos formação de pessoal também. E aí o LEPLAC entrou também na pauta, né? Porque primeiro Namíbia e Angola, que também está ali na fronteira, são próximos, né? Eles também têm possibilidade de estender a sua plataforma. Então, na época de Angola, não foi a DHN, não foi a Marinha que fez o trabalho, embora a Marinha tenha criado esse grupo de acompanhamento aí mais para acompanhar mesmo o trabalho, não executar o trabalho, né? Então, teve Namíbia, teve Angola, a gente também teve uma solicitação de Moçambique, aí um pouco os países com afinidade da língua portuguesa, né? Mas com Moçambique acabou não evoluindo muito, teve também com Cabo Verde, então a gente tem um know-how, tem um conhecimento, afinal, né, desde 2004 que a gente está nesse processo, e é interessante que é uma convenção internacional, é um trabalho de apresentação de dados em fórum internacional, então, com quem que a gente pode debater assuntos ou os mesmos problemas, né? Com quem a gente vai discutir os mesmos problemas? Tem que ser com outros países, né, que enfrentam situações semelhantes em termos de geologia, em como justificar determinadas características. Então, esse trabalho do LEPLAC permite essa busca e esse entrosamento internacional muito grande com diversos países que estão nesse processo de ampliação da sua plataforma continental. Então, aí, 2 países também importantes, Uruguai e França, a gente tem que harmonizar o nosso limite exterior com eles, né? Então, também, o Uruguai, como a gente já teve a concordância, a aprovação, vamos dizer assim, da margem sul, na fronteira com eles, e eles também já tiveram o seu processo finalizado, a gente já fez todas as tratativas do Ministério das Relações Exteriores, já foram definidos, então, os pontos de limite exterior com o Uruguai. E quanto à França, ou à Guiana Francesa, a gente está em processo de entendimento para, quando recebermos as recomendações, então, definir o nosso limite lateral marítimo, não limite lateral marítimo, esse já está definido há bastante tempo, definir o ponto do limite exterior da plataforma continental na fronteira com a Guiana Francesa. Então, nesse âmbito do LEPLAC, dá para perceber que é muito importante a cooperação internacional, a gente participa de fóruns e participa de reuniões internacionais, porque essa questão de delimitação da margem brasileira, delimitação da plataforma e a aplicação da Convenção das Nações Unidas nesse âmbito territorial, vamos dizer, né, onde marcar as fronteiras, é uma atividade de relações internas também, né? Interessante, só vou falar, agora eu falei em marcar as fronteiras, eu lembrei, um dos primeiros coordenadores do LEPLAC foi o comandante Tagore, e foi que a história dele foi o LEPLAC, e punhou o governo bandeirante das longitudes salgadas, porque seria o LEPLAC. Então, Isabel, ele fez aí uma... Isabel, volta um minuto, como era o nome do comandante? Uma semelhança, buscou uma semelhança com o que os bandeirantes fizeram em terra, né, definindo sob diversos modos, né? Comandante Tagore, Alexandre Tagore de Albuquerque. Ok. É que a conexão continua cortando. Será que a conexão é a minha ou é a tua? Porque aí eu posso tentar passar para o 4G.
Aí eu não sei. Esse é sempre difícil de saber. A minha tá, está ok. Pela internet também. Tu acha que dá para continuar assim ou quer que eu tente mudar? Vocês conseguem depois arrumar? Um pouco, mas o nosso público vai entender, né, que como não é presencial, acaba tendo são as novas dificuldades da vida moderna, né? Então, mas Isabel, conclui então essa última questão, por favor. Tá, eu vou começar a falar de novo das longitudes salgadas, aí corta todo o resto. Tá. Então, eu estou lembrando, falando em fronteiras, um dos grandes idealizadores do LEPLAC, que coordenou o LEPLAC por muitos anos, foi o comandante Tagore, Alexandre Tagore Medeiros de Albuquerque, que já faleceu, mas ele tinha uma veia poética também, e ele criou o nome Bandeirantes das Longitudes Salgadas, porque o que o LEPLAC faz, né, o que o projeto entrega para a sociedade é uma nova fronteira no mar, né, um novo limite de soberania nacional no mar. E o que os bandeirantes fizeram, embora às vezes de modos hoje um pouco questionáveis, né, foi definir as nossas fronteiras terrestres para o oeste, né? Então, ele faz essa comparação e eu acho que é interessante, né? Os bandeirantes das longitudes salgadas, porque, ao final de contas, o que a gente está entregando para a sociedade brasileira é um novo tamanho de Brasil, com novas oportunidades econômicas, ambientais, né, e novas responsabilidades também. Então, acho que é interessante fazer lembrar dele, do comandante Tagore, e desse termo que ele criou. Tá certo. E aí eu já te aproveito e para te perguntar, né, qual a importância do trabalho que você e seu grupo vem realizando justamente para a sociedade, né? Você deu alguns destaques aí, mas tem toda a indústria farmacêutica, né, com descoberta de elementos, propriedades, enfim, biotecnologias. Então, qual é a importância desse trabalho para a sociedade? Assim, é uma visão que a gente tem que ter um pouco de acreditar no futuro, né? É que nem aquela história que, né, existe, se eu não me engano, quem planta a tâmara não come, né? A tamareira não come, porque o que vai se descobrir, para que vai servir ter uma área marítima tão grande, né? Pensando, não até as 200 milhas, né? Mas exatamente o que o LEPLAC está trazendo a mais, além das 200 milhas, né? Como eu falei, é a questão do fundo e do subfundo, não é a coluna d'água, então esquece aí a parte pesqueira, né? Mas o que a gente tem no fundo marinho? A gente sabe, as nossas pesquisas em águas muito profundas, porque eu estou falando aqui, quando a gente vai além das 200 milhas, eu estou falando em lâmina d'água, talvez o mais raso seja 3.000 metros de profundidade, né? Então, menos que 3.000 já é dentro das 200 milhas. Então, ok, na elevação do Rio Grande não, aí a gente tem profundidades menores porque é uma elevação, né? Mas fora a elevação do Rio Grande, a gente tem mais de 3.000 metros de lâmina d'água. Então, o que a gente conhece dessa região? A gente sabe que também não é muito ainda. Embora a CPRM tenha um programa que é o reconhecimento do REMPLAC, reconhecimento do potencial mineral da margem, é uma coisa assim. Elas têm buscado estudar qual é o potencial mineral da margem. Nós não temos ainda total conhecimento desse potencial. Então, é todo um trabalho que a oportunidade de ser feito esse trabalho é essa, porque a convenção está aí, né, para a gente usar ela do melhor proveito para o país. Então, o que tem lá? Petróleo? Quem sabe? Não se sabe, né? A gente sabe aí, o que se sabe até agora
é que a ANP, o desenho do pré-sal que a ANP tem, está além das 200 milhas já. Então, tem um pedacinho dela que já está nessa área que o LEPLAC ampliou, né? Então, na Bacia de Santos. Aí, fora isso, a gente sabe que a cadeia Vitória Trindade tem bancos carbonáticos interessantíssimos em termos de potencial econômico, mas aí entra também a responsabilidade ambiental, né? Então, a nossa mineração no mar, ela está retomando um pouco a atividade, está se voltando a discutir a necessidade de um código marinho, de mar para mineração, que não existe ainda, né? Então, é todo um conjunto de atividades que o Brasil precisa fazer, mas a primeira pecinha, ou uma das peças importantes nesse castelinho, é definir onde é a área, né? Colocar num papel, no mapa, onde está o nosso limite. Para isso, o LEPLAC trabalha, né? Então, a gente vai ter uma área, vai ter lá um terreno grande, e o que tem ali embaixo daquela terra vai ser um trabalho de mais muitos anos para ser feito. Mas é preciso que se defina até onde pode se ir, né? Quanto na elevação do Rio Grande, a gente já sabe de potenciais aí muito interessantes, de nódulos, crostas polimetálicas. A gente tem já o mapeamento de Pockmarks que indicam uma possível exudação de gás, né? Então, evidências de recursos minerais existem vários. Agora, ainda resta se fazer uma análise mais detalhada, né, desses recursos. Mas, bom, isso em relação ao que para a sociedade, em termos econômicos para a sociedade, né? Agora, tem uma outra vertente que já hoje em dia é total realidade, que é que os dados que foram adquiridos para o projeto LEPLAC, eles são utilizados para pesquisa científica ou na ciência no Brasil, né? Então, podem ser requisitados, são requisitados já há bastante tempo, e são dados geológicos e geofísicos, né, adquiridos com recurso público, ou seja, eles, além de servirem ao LEPLAC, eles servem para diversos outros estudos pelas universidades, pelos cursos de graduação, pós-graduação, e são bastante utilizados, a gente diria. A gente tem aí um controle das publicações que são feitas com dados do LEPLAC, e é um volume bastante significativo. Então, eu sei que diversos grupos de pesquisa, diversas universidades, frequentemente solicitam esses dados, e a gente incentiva e torce para que isso seja feito, porque uma linha sísmica, por exemplo, custa bastante dinheiro, e ela pode ser utilizada de inúmeros modos, né? Na interpretação do refletor, em trabalhos de reprocessamento, em trabalhos de estudo de velocidade para correção das espessuras sedimentares, em trabalhos de imageamento. Então, existem diversos estudos que podem ser feitos diferentes com uma linha sísmica só. Então, acho que o mistério aí é a gente também precisa adquirir dados, mas também é interessante utilizar os dados que a gente já tem, né, e tirar o máximo deles. E o LEPLAC, a quantidade de dados adquiridos pelo LEPLAC, a gente fez um cálculo, dá mais do que 5 voltas no globo terrestre. Então, realmente é muito dado que está aí disponível para a sociedade. Tá certo, Isabel. Então, nós estamos chegando na fase final da nossa entrevista. Eu já tenho que agradecer, né, a oficial Isabel por estar aqui com a gente no canal. Também às pessoas que têm nos acompanhado no canal Abequa Consciência, muito obrigado a vocês. Né, lembrando que em 2022 nós teremos o 18º Congresso da Abequa em Porto Seguro, na Bahia, presencialmente. Então, mais informações serão vinculadas aqui no canal
também nas nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram e na própria página da associação. Né? A Abequa, ela tem uma revista científica que recebe artigos em português, inglês e espanhol, então convido vocês a submeterem os artigos para apreciação dos pares, né, para a nossa revista. É muito importante essa troca de informações, né, para o enriquecimento científico da nossa sociedade. Isabel, para finalizarmos, qual é a importância da Abequa para você e da década dos oceanos? Bom, a gente vive no quaternário, né? Então, na verdade, o nosso dia a dia ainda a gente está vendo, né, o quaternário. Ter uma associação que possibilite a discussão desse assunto tão importante, da morfologia, do que a gente vê ocorrer hoje em dia em diversos processos na costa brasileira, né? Então, ter uma associação que promova, que divulgue e que tenha as suas revistas, o seu periódico, né? Que traga à luz a essas discussões é fundamental, né? A gente, quando faz, eu não posso dizer que a gente faça ciência, mas vocês, né, na universidade, quando se faz ciência, não adianta fazer ciência para ficar guardada, né? A ciência é feita para ser sempre muito divulgada, discutida, e a discussão é que traz a evolução, né? Então, ter um meio para discutir isso, ter uma associação é fundamental. Então, parabéns também por manter a Abequa, que eu vejo como uma associação bem importante aí no nosso cenário nacional e internacional até, né? Já que ela tem também essas vertentes aí no espanhol, no inglês. A década dos oceanos, para a gente que trabalha com o oceano, é tudo de bom, né? Porque é uma possibilidade de botar o holofote nessa área do globo que é tão maior do que a área terrestre, né? Então, em todas as suas vertentes, mas acho que cada vez mais hoje em dia na vertente ambiental. A gente não cansa de ver desastres acontecendo, né? E a ONU, com essa iniciativa, eu acho que está tentando mostrar toda a importância, né, que o oceano tem aí no nosso desenvolvimento. Importância, nem digo importância, é fundamental, é tudo, né, na nossa vida. Então, a gente está trabalhando um pedacinho muito pequeno na parte da década, que é a parte de mapeamento. Existe um projeto CIBED 2030, né, que a gente participa, como LEPLAC, como DHN, que é promover o máximo possível o mapeamento do oceano, né, porque o fundo, saber onde estão as profundidades no oceano, quais são, é importantíssimo para qualquer tipo de modelo oceanográfico, meteorológico, conhecimento dos habitats também, que a gente não conhece, principalmente em mar mais profundo. Então, a década, eu acho que também é um presente para a gente que trabalha no mar. Tá certo, Isabel. Para finalizarmos, deixe uma mensagem, então, para o nosso público. Bom, pessoal, então, que trabalha no mar, né, ou que gosta do mar, procurem sempre estudar do modo que for possível. Hoje em dia, um pouco mais fácil, aí pelas possibilidades de acesso remoto, né? É um campo imenso de estudos que nós temos aí, e não sei eu não vejo assim, agora a gente conhece o mar, agora a gente conhece, não existe isso. Sempre é muito grande, sempre vai ter muito de estudar, sempre vai ter muita transformação no mar. Então, eu acho que quem parte para esse caminho vai ser sempre bastante divertido, né? Então,
E também peço que visitem a página do LEPLAC, visitem a página da BHN, se tiverem qualquer dúvida, entrem em contato com a gente. Obrigada, Ricardo. Obrigado você, Isabel. Seguimos em frente, que a vida não espera. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente.